Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos novamente reunidos, nós aqui ministrando a palavra e você aí na sua casa com o coração aberto, com os sentidos atentos para adorar e bendizer o nome do Senhor, ouvir a sua santa palavra, guardá-la no seu coração e praticá-la. O Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra, Ele está no controle. Vamos orar. Levante a sua voz ao Senhor agora, onde você está. Levante as suas mãos e adore o nome daquele que é, que era e que há de vir. Ah, Senhor, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo o que nela pertence. A Deus, do Senhor é o mundo e todos os que neles habitam. Tu tens nas tuas mãos o controle da história, o controle das nossas vidas. A Ti, ó Pai, rendemos louvores, honras e glórias. Nessa noite queremos Te oferecer culto e queremos que o Senhor receba como aroma suave as Tuas narinas cada canção que vai ser cantada, cada acorde que vai ser dedilhado, em nome de Jesus, ó Pai. Tudo que fizermos aqui, a pregação da Tua palavra, todas as coisas que subam aos céus como aroma suave, recebe, meu Pai, a adoração do Teu filho e da Tua filha que está em casa. Que os seus corações, ó Pai amado, estejam incendiados nesta hora pela presença do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Fique em pé aí, irmão, e adore a Ele com alegria. Aleluias, glórias a Deus. Como é bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor, reunidos, exaltando e glorificando ao nosso Deus, que é um Deus maravilhoso. E nós temos visto a glória do Senhor sobre a nossa nação, temos visto a glória do Senhor sobre as nossas casas. Temos motivos de sobra para adorar esse Deus maravilhoso, amém? Vamos adorar o Senhor com alegria. Eu quero ver agora o Seu poder.
direção à tua presença, é mergulharmos mais fundo nos teus rios, é te conhecer mais a fundo, Senhor. Yeshua, a ti, Senhor, a ti toda exaltação. Aleluias, porque tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, tu és perfeito, tu és soberano, tu és grandioso, tu és cheio de majestade, de glória. Tu és excelso, tu és tremendo, tu és o Deus conosco, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Jeová Nissi. Aleluia, a tua presença é real.
Declare ao Senhor todo o teu amor a Ele. Atrai a presença do Senhor para o seu lar nesta hora, abrindo seus lábios e exaltando e glorificando ao único que é digno. Ah, Jesus, como Tu és lindo, Senhor. Não há nada melhor do que estar na Tua presença, do que poder Te sentir. Saber, ó Deus, que nós estamos seguros porque estamos em Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluias. Exalte ao Senhor, querido. Atrai o céu para a sua casa nesta hora. Atrai o céu para a sua casa. Atrai o céu para a sua casa, exaltando e glorificando ao Deus dos céus, ao Senhor dos senhores, ao grande eu sou, ao leão da tribo de Judá, à raiz de Davi, ao Cordeiro Santo que nos traz a paz. Aleluia. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para adorar o Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui, Senhor, só para te adorar. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Erga suas mãos e adore. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Sim, Jesus, estamos aqui para te adorar. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele
receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem trazer um avivamento sobre o Teu povo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
abençoe, queridos. Glória a Deus. Vem Espírito e desce como fogo. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, a graça e a paz, mais uma vez, boa noite. Jesus te abençoe e te guarde e resplandeça sobre você a unção e a graça do Senhor. A palavra que o Senhor liberou sobre nós antes do início dessa pandemia é que nós iríamos prosperar no deserto. E eu tenho certeza que o Senhor tem derramado sobre você bênçãos dos altos céus. Deus tem te sustentado, Deus tem cuidado de você, da sua família, e de maneira assim extraordinária manifestado a glória dele em todas as áreas da sua vida. Quero louvar a Deus pela sua vida, que é dizimista, ofertante, que tem com generosidade dizimado, ofertado ao Senhor. Você que não esqueceu da campanha do ar-condicionado. Ah, pastor, mas acabou esse mês, como é que eu faço? Continua, meu irmão, não para. Nosso sonho é colocar ar-condicionado aqui na igreja, e há muita coisa para fazer antes disso, mas nós temos uma campanha, um propósito, e a Bíblia diz que Deus guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, seja fiel ao Senhor. Quero orar pela sua vida financeira, quero orar pela sua família nessa hora, em nome de Jesus. Se você estiver em pé, você pode se sentar, fique à vontade agora, com a sua Bíblia na mão, já abrindo aí em Isaías 59, enquanto eu oro com você, pela sua família, pela sua casa, pela sua vida financeira. Ó Senhor, no nome de Jesus, sou profundamente grato ao Senhor, porque o Senhor tem liberado a Tua palavra sobre nós, e tem feito cumprir a Tua santa e preciosa palavra. O Senhor tem feito o Teu povo prosperar, o Senhor tem aberto portas, o Senhor tem feito milagres, e nós exaltamos o Teu santo nome por isso, porque sabemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Continua a multiplicar, Deus, o Teu filho, a Tua filha, a encher os seus corações de esperança, de expectativa, de que o Senhor ainda está operando, de que o Senhor ainda está agindo de maneira sobrenatural. Obrigado, Senhor, pelo sustento e o cuidado do Senhor na vida dos Teus filhos. Agora que nós temos a nossa Bíblia em nossa mão, que nós vamos ler aqui em Isaías 59, nós queremos, ó Pai, que Tu aplique cada palavra dessa, cele cada versículo desse nos nossos corações com o fogo do Teu Espírito Santo, e que possamos, ó Pai amado, cheios da Tua graça, cheios da Tua presença, ó Pai, viver essa palavra de maneira extraordinária, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus. Bom, meus irmãos, como vocês já sabem, nós tivemos que fazer uma viagem rápida, às pressas, para Belo Horizonte, porque meu pai e minha mãe pegaram a Covid. Minha mãe ficou no estado mais grave, foi para o hospital. Graças a Deus não precisou ser entubada, mas precisou do respirador, da ajuda, né, do oxigênio para respirar. Mas graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de chegar lá e ver a boa mão dele, o seu agir, o seu poder em nossa casa. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelas orações, e eu tenho certeza que o milagre do Senhor chegou em minha casa. Qualquer hora eu vou ter a oportunidade de contar para vocês algumas experiências que Deus nos deu em relação à cura do meu pai e da minha mãe. Louvado seja o nome dele. Então foi uma correria grande, porque nós estávamos nesse ambiente e, né, é umas férias assim, que não é férias, é uma coisa de necessidade de família, e muita correria, muitas necessidades, mas graças a Deus o Senhor nos sustentou durante esses dias. Nos 2 últimos dias, né, no último sábado e domingo, nós fomos ver o pai da Viviane lá numa cidade chamada Felizlândia. Ele mora numa ilha chamada Ilha do Mangabal, e essa ilha é cercada com a lagoa lá de Três Marias, um lugar muito bonito, muito gostoso. Então fomos para lá para ver o pai da Viviane antes da gente vir embora. Já é caminho para a gente vir, então já fomos preparados para voltar. E meu irmão, a família dele também foi. E no sábado à noite nós tivemos o privilégio, eu e meu irmão, de irmos para a beirada daquela lagoa,
com a lua cheia, o céu claro, apesar da escuridão, né, da noite. E ali começamos a orar, né, o Espírito Santo movendo o nosso coração, eu e ele. Meu irmão é diácono da igreja presbiteriana lá no bairro onde ele mora. E buscando ao Senhor, orando ao Senhor, orei pela sua vida, orei pela igreja, todos os pedidos, pela sua família. E Deus colocou no meu coração de orar pelos pastores, né? Deus tem me dado a graça de interceder pelos meus colegas pastores. Eu orava pelos meus colegas que formaram comigo, pelos colegas que eu conheço, orava pelos meus colegas aqui de Itabuna. E a palavra que veio no meu coração foi para que Deus liberasse sobre eles uma mensagem. Nós temos vivido, irmãos, tempos difíceis, e não é fácil para os pastores viver esse tempo e pregarem nesse tempo. E eu orei por eles para que o Senhor lhes desse uma mensagem para esse tempo. E enquanto eu orava, Deus abriu os meus olhos assim, e eu vi meio que uma caixa de correio grande. Dessa caixa ia saindo um monte de cartas, e eu fiquei tão feliz porque eu entendi que o Senhor estava mandando mensagens para esses pastores, para esses irmãos. Mas enquanto eu orava, eu e meu irmão ali, eu pensei, mas e eu? Senhor, eu até agora não recebi a minha carta, até agora eu não recebi a minha mensagem. O que o Senhor quer que eu pregue para aquele povo? Aí eu pensei, mas eu não pedi para mim, eu pedi para os meus colegas. Mas quando eu pedi para mim, o Senhor me deu uma palavra. E veio na minha mente Isaías 59, versículo 1, que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdos seus ouvidos para que não possam ouvir. E essa palavra assim consolou o meu coração, e eu falei, que bênção, que coisa boa, uma palavra para esse tempo, não é? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O que isso significa? Significa que Deus ainda está operando, significa que Deus ainda está agindo no nosso tempo. Apesar da tempestade, apesar da tragédia, apesar da pandemia, Deus ainda está agindo. E também significa que Deus ainda está ouvindo a oração do seu povo. Deus ainda ouve a sua oração, meu irmão, minha irmã. Deus ainda ouve a minha oração, e Ele está ouvindo a nossa oração, e Ele está agindo. É isso que significa esse versículo. Mas esse versículo, ele não está desprovido de um contexto. Eu queria que você lesse comigo aí todo esse capítulo, são apenas 21 versículos, e você percebesse como é que é o contexto desse versículo. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e as vossas línguas proferem maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que se compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, e um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz.
Por isso está longe de nós o juízo e a justiça, não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como urso e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há, a salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, o conhecemos e conhecemos a nossa iniquidade, como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retiramo-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir de coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso, desaprovou o não haver justiça, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação, e na cabeça pôs sobre si vestiduras de vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras dele, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dá-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, de Acás, de Ezequias, por volta do ano de 783 a 705 a.C., mais ou menos os 78 anos de vida profética na nação de Israel. Deus usou aquele homem para pregar a uma nação que não queria saber de Deus. O seu nome significa Jeová salva, e Isaías é tido como que o evangelho do Antigo Testamento, por causa das suas constantes profecias messiânicas, da previsão da vinda do Redentor sobre Israel. No texto que nós lemos, nós temos a divisão em três partes profundamente importantes para a compreensão daquilo que eu gostaria de ministrar ao seu coração, daquilo que Deus trouxe ao nosso coração para ministrar a vocês, que é que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas o versículo 2 vai ter um mais, e esse mais é importante nós voltarmos os olhos para ele, porque diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Perceba que o versículo 1 está na negativa. A mão do Senhor não está encolhida.
O ouvido do Senhor não está surdo. A ideia do texto é como que se Israel não estivesse vendo o agir de Deus, não estivesse vendo o poder de Deus se manifestando no seu tempo. Mas qual que era o problema? O problema estava em Deus? Não, porque a sua mão não estava encolhida. O problema estava em Deus? Não, porque os seus ouvidos não estavam surdos. Ele continuava sendo Deus que ouve, e ele continuava sendo Deus que operava, que agia de maneira sobrenatural. Então aonde está o problema? O problema estava no pecado do povo. E a primeira coisa que eu gostaria que você compreendesse é a vida pecaminosa do povo. Muitas vezes nós não enxergamos o agir de Deus, ou não temos a percepção de que Ele está nos ouvindo, porque às vezes o pecado já cauterizou a nossa mente, como cauterizou a mente do povo de Israel. Eles estavam longe do Senhor. O versículo 3 vai nos falar que enquanto a mão de Deus está pronta para abençoar, as mãos do povo de Israel estavam sendo usadas para cometer crimes, violências, homicídios. A ideia de mão é a ideia de crimes mais graves, de assassinatos. A ideia de dedos é de crimes menos graves. É usada expressões de 4 partes do corpo: mãos, dedos, lábios e língua. Isso mostra que esse povo estava mergulhado no pecado, totalmente depravado, da cabeça aos pés, longe do Senhor. Eles não conseguiam mais ver a operação de Deus, eles não conseguiam mais ver Deus ouvindo as suas orações, porque eles estavam mergulhados no pecado. O versículo 4 nos ensina que os juízes a quem apresentavam as suas causas eram mentirosos e injustos. Os próprios tribunais de justiça, onde era lugar de se buscar justiça, equidade, retidão, eram lugares de suborno, eram lugares onde havia injustiça. O culpado era absolvido e o inocente era culpado e condenado à morte. Havia injustiça no meio do povo. Os versículos 5 e 6 falam dos ovos de áspide e teias de aranha. Diz o texto, a ideia é que eles preparam armadilhas e desejam o mal uns para com os outros. Eles mostram alguma coisa que é aparentemente boa, mas que no final vai dar em morte. No final são armadilhas, como a teia de aranha que está aguardando a sua vítima para que ela possa devorá-la. Esse era o sentimento, essa era a vida do povo. Eles pecavam uns contra os outros. Os iníquos, eles eram zelosos, apressados nas suas iniquidades. O mal foge do controle do homem. No início ele começa com pequenas coisas e diz: não, isso aqui não tem nada a ver, eu tenho um controle com esse pecado. Mas a ideia do versículo 7 é que esse mal ele vai fugir do controle. Muitas pessoas, como eles, começam com práticas aparentemente inofensivas, aparentemente não tem nada a ver, são coisas pequenininhas, é um pequeno bolinho, é um pequeno traguinho, é uma coisa pequena, mas de repente o pecado toma um volume e toma o controle do homem, e ele não aguenta mais sair desse pecado. Tudo o que fazem tem motivação errada. Até aquilo que poderia ser bom se torna mal quando está nas mãos de pessoas ímpias e que se distanciam do Senhor. Versículo 8 nos ensina que enquanto alguns se esforçam para andar com Deus, como Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, outros andam em veredas tortuosas, não andam no caminho da paz. Os seus caminhos são de violência, trevas, morte, a escuridão, rebeldia, desobediência. Eles estão profundamente arraigados no pecado. Meus irmãos, é muita ingenuidade nossa pensar que uma pandemia vai amolecer o coração dos homens. É engraçado porque a gente anda por aí e a gente vê a iniquidade aumentando ainda mais, o pecado aumentando ainda mais. Você pensa, com a pandemia as pessoas vão pôr a mão na consciência, vão parar de fazer loucuras, vão parar de pecar. Não, querido.
É ingenuidade nossa pensarmos isso, porque somente a graça de Deus e uma profunda necessidade do Espírito Santo, da presença de Deus, vai levar o homem a se arrepender e se voltar para Deus. Mas eis que a mão do Senhor não está encolhida, amém, para que não possa salvar. Eis que os ouvidos do Senhor não estão surdos, para que não possam ouvir. Ele continua ouvindo, Ele continua respondendo, Ele continua operando em nossos dias. Então aqui nessa primeira parte é demonstrado o pecado de Israel, e a partir do versículo 9, o profeta ele vai começar a confessar o pecado da nação. Do versículo 9 ao versículo 15, ele vai começar a dizer, ele vai começar a pintar o quadro mórbido da espiritualidade de Judá, mostrar que não há solução aparente. E então ele vai começar a confessar o pecado. Acompanhe, versículo 9, versículo 10, ele vai dizer: estamos cegos com os nossos pecados. Perceba o tom da confissão dele. Perdemos a capacidade de fazer aquilo que é certo, perdemos a capacidade de enxergar a luz, estamos completamente mortos em nossos delitos e pecados. E morto não tem vontade, e morto não tem reação, não sabe o que fazer. E ele reconhece que eles estão assim apalpando, procurando uma solução, mas não encontram. O profeta usa a metáfora do urso que uiva, da pomba que grunhe, para demonstrar o espírito abatido, a angústia que aquele povo estava vivendo por causa do seu pecado. Ele diz: nós somos como o urso que uiva, nós somos como a pomba que geme, porque os nossos pecados envelheceram os nossos ossos. Agora o profeta está confessando. Eu convido a você, querido irmão, a confessar. À medida que nós vamos meditando, você vai confessando os seus pecados, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir. Deus ainda quer operar de maneira sobrenatural nos nossos dias, mas escute, é tempo de confessar os pecados, é tempo de fazer como o profeta, se humilhar diante da potente mão do Senhor. No versículo 12, ele vai dizendo: o nosso pecado só aumenta, nossas iniquidades se multiplicam, e o nosso pecado testifica contra nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pecado é prova de que o que nós estamos vivendo é uma tragédia. Estamos completamente longe do Senhor. Senhor, nós confessamos o nosso pecado, a nossa ineficiência de orar e de ver o Teu poder, de saber que o Senhor está agindo. O problema não está no Senhor, está em nós, porque a nossa iniquidade aumenta cada dia mais. Pai, nós queremos confessar os nossos pecados. E quando o versículo 13 vai nos mostrar que quando nós nos afastamos de Deus, nós caímos na idolatria. É engraçado, né? Quando nós nos afastamos do Deus verdadeiro, nós caímos na idolatria. Quando nos afastamos de Deus, nós caímos no ateísmo. Por quê? Porque há dentro de nós uma natureza que clama por Deus. Só que quando você vai para Deus, Deus vai chamar você à responsabilidade espiritual. Quando você sai da presença de Deus e vai para a idolatria, os ídolos deixam você viver do jeito que você quer viver, e o seu pecado vai te conduzir à morte. Nossa adoração é falsa. O profeta está dizendo: a nossa adoração é hipócrita. Pecamos contra o nosso próximo, fazemos injustiça, falamos mentiras, cavamos a cova do nosso irmão, preparamos a armadilha para ele. Senhor, tem misericórdia de nós. Versículos 14 e 15, parte A, vai dizer que a nossa sociedade está corrompida em processo de putrefação, de apodrecimento. Nossos procedimentos judiciais são teatros públicos que servem ao interesse próprio dos seus atores.
alguma semelhança com a nossa realidade, não é mera coincidência, é o pecado da humanidade sendo absorvido no coração do homem e o homem praticando esse pecado. Estamos numa confusão pragmática, onde o senso de dever não existe mais, a justiça, o senso de justiça se esvai. Esse é o sentimento do povo de Israel. Nossas praças são lugares de negócios fraudulentos. As praças geralmente eram usadas para fazer negócios. Só que ele vai dizer: as nossas praças, a verdade tropeça, a justiça tropeça nas nossas praças. São lugares de negócios fraudulentos. E quem busca a verdade, quem busca a retidão e a justiça é perseguido, é morto. Quem quer andar em integridade é zombado. Quem quer andar em verdade é humilhado. Porque a moda é viver no pecado, a moda é fazer o que atrai a carne. E aqui termina a confissão do profeta. A partir do versículo 15, a parte B, nós vamos ver a manifestação de Deus diante dessa confissão. Porque Deus ama um coração quebrantado. Diz o texto, versículo 15, que o Senhor viu isso. Aleluia. Deus viu. Ei, nenhuma injustiça fica longe dos olhos de Deus. Deus viu isso e desaprovou não haver justiça. Versículo 16: viu que não havia ajudador algum, e maravilhoso, de não haver um intercessor, para que seu próprio braço lhe trouxesse salvação, e a sua própria justiça susteve. Então Deus, quando Ele olha, Ele vê, Ele se irrita com a injustiça. Ele viu que não havia ajudador, a situação saiu do controle do homem. Não havia agentes humanos que pudessem produzir mudanças. Não havia um homem para que se colocasse na brecha. Deus admira porque todo mundo olha para essa catástrofe, olha para essa condição de pecado terrível, e o texto diz que Deus admira-se porque não havia um intercessor, alguém que intervisse. Sabe o que Deus faz? Ele mesmo toma a iniciativa, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdos seus ouvidos para que não possam ouvir. Versículo 17 diz que Deus toma a iniciativa pelo seu povo. Deus estende o seu próprio braço. É o braço que endireitaria as coisas. Aquilo que estava fora do controle, aquilo que aparentemente por causa do pecado estava tudo perdido, Deus estende os seus braços e com o próprio poder divino, porque a sua mão não está encolhida. Foi o braço do Senhor e sua mão estendida que tirou o seu povo do Egito. Foi o braço do Senhor e sua mão estendida que fez o povo passar pelo deserto e entrar na terra de Canaã. Foi com o braço do Senhor e sua mão estendida que fez as muralhas de Jericó cair. É com o braço e a mão do Senhor estendida que o seu povo recebe vitória. E por causa disso a igreja é chamada para adorar, é chamada para bendizer o nome dEle, porque Ele continua agindo. O versículo 17 fala que ele toma a veste de um guerreiro para a batalha. Ele toma a couraça da retidão, o capacete da salvação. Ele se envolve com um manto de vingança, pois tem ciúme do seu povo, o zelo pelo seu povo como uma capa. Deus, Ele vai tomar a iniciativa porque não havia ninguém. Deus, Ele vai ter que intervir, Ele vai ter que vir com poder e morrer numa cruz, através do nosso Senhor e Salvador Jesus, para que nós pudéssemos então sermos salvos dessa corrupção do pecado, porque a mão do Senhor não está
encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir. E Ele vem, como um guerreiro glorioso. A visão que Isaías tem é de um guerreiro que vem intervir pelo seu povo, contrastando com aquela visão lá de Isaías 53, do servo sofredor. Mas Ele vem, e diz o versículo 18 e 19, que Ele destruirá os inimigos do seu povo. A lei da semeadora aqui é colocada em prática. Os inimigos do povo de Deus colherão aquilo que plantaram. A ideia do texto aqui, da noite para o dia, os inimigos do povo de Deus temerão ao Senhor e verão a glória dEle. Ele virá rapidamente como inundação, não dará tempo de se salvar. É por isso que a chamada para o arrependimento é hoje. Por isso que a chamada para confissão e mudança é hoje. Porque esse Deus cuja mão está estendida para salvar é o mesmo Deus que intervém. Meu irmão, não se preocupe. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te sustenta com a sua destra fiel. Versículo 20 vai nos dizer que Deus redimirá o seu povo. Sai a figura do juiz, sai a figura do soldado e entra a figura do redentor. O juízo é terror para os que são inimigos de Deus e sua palavra. A redenção e graça para aqueles que se rendem ao supremo Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele vem redimir a Jacó, aqueles que se arrependem, aqueles que mudam de vida, aqueles que entenderam que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 21 diz que o Senhor faz aliança com o seu povo, e Ele diz: o meu Espírito estará sobre ti. Ele diz: as minhas palavras estarão na sua boca. Oh, aleluia. E diz mais, que a nossa família, que a nossa descendência estará debaixo dessa bênção. Os filhos e os filhos dos teus filhos, diz o texto. A bênção do Senhor desde agora e para sempre. A bênção do Senhor é eterna, porque Ele resolveu intervir, porque Ele resolveu operar, porque Ele é Deus e a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. É tempo de arrependimento, meus irmãos. O homem bom, a mulher boa, mantém-se longe dos esquemas iníquos, daquilo que não agrada ao Senhor. É tempo de arrependimento e santidade. Nos tempos modernos, entristecer-se pelo pecado é considerado como algo doentio. Se você se entristecer pelo pecado, eles vão te dizer: não, a vida é assim mesmo, calma, tudo é relativo, aceite e viva a sua vida. Mas na palavra de Deus, porém, tristeza pelo pecado é o início da cura. Tristeza pelo pecado é o limiar da manifestação de Deus. Deus, em sua infinita graça, pega o homem pobre, cego, perdido, pecador, faz uma aliança com ele e o coloca debaixo da sua bênção. Ele tira do tremedal de lama e o coloca sobre uma rocha. A visão do profeta é que Deus pega aquele aborto. Eu gosto dessa visão de Jeremias, de Ezequias, uma linguagem tão forte. Pega como um aborto jogado pela terra e o lava, o cria e se torna uma moça linda, o veste com as suas roupas. É isso que Deus faz, Ele cuida de nós. Mas
no texto bíblico diz que ela abandona o Senhor e vai se prostituir. Tem muita gente assim, que recebeu a graça e que está vivendo uma vida de prostituição, e Deus está chamando ao arrependimento, porque Ele pega esse homem completamente perdido e o transforma num servo de Deus. Ele tira a gente do meio da lama e nos coloca assentado junto com os príncipes. Deus pega-nos da maneira mais vil, pecadora, depravada que éramos, mortos em nossos delitos e pecado, e nos coloca debaixo de uma bênção extraordinária. Sabe por quê, meu irmão? Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Amém. Se reconheceu o pecado, se confessou o pecado, pode continuar orando e clamando. Deus vai operar. Aleluia. Não se preocupe. Reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, Deus vai operar. Deus vai ouvir a sua oração, porque a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então, meu irmão, esse tempo é tempo de vermos o mover de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Se você puder, fique em pé no seu lugar. Se você tem pecados para confessar ao Senhor, confesse agora. Peça a Deus perdão. Senhor Deus, eu tenho usado meu tempo de maneira errada. Senhor Deus, eu tenho acessado sites que não deveria acessar. Senhor Deus, eu tenho falado mal, eu tenho mentido, eu tenho sido injusto. Senhor, eu tenho, ó Pai, fornicado, eu tenho vivido uma vida errada, eu tenho olhado para onde não deveria olhar, os meus olhos têm me levado a pecar, minha boca a pecar. Eu estou completamente corrompido pelo pecado, mas eu quero me arrepender agora, Senhor. Talvez você está me assistindo e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Assim como Israel não tinha condição de se voltar para Deus, e o próprio Deus com seu braço estendido vem sobre o seu povo. Eu queria te tranquilizar, não há força em você nem em mim para se voltar para Deus, mas Ele nos laça com seus laços de amor. E mesmo sendo nós pobres, pecadores, cegos, Ele nos pega, nos ama e nos coloca debaixo de uma bênção extraordinária. Então agora confesse o Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Confesse, deixe o pecado, experimente a paz de Deus, a intervenção de Deus, a mão do Senhor sendo estendida sobre você agora, sobre a sua família, em nome de Jesus. Senhor, olha aí para o meu irmão, para minha irmã, derrama teu bálsamo sobre ele, sobre ela agora, que ele sinta uma presença doce do teu Espírito Santo, o amor consolador de Deus, perdoador, santificador. Que toda culpa caia por terra diante da confissão, do arrependimento. Que toda culpa caia por terra diante, ó Deus amado, do quebrantamento agora, dessa fome, dessa sede pela santidade. Ah, Jesus, que a tua serva, que teu servo sinta a mão do Senhor tocando ele agora. Em nome de Jesus, a mão do Senhor te tocando agora, em nome de Jesus, porque a mão do Senhor não está encolhida. Tenha resposta à sua oração agora. Tenha paz no seu coração, porque o seu clamor está sendo atendido agora, porque os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir. Aleluia. Oh, coisa boa, Senhor, é a tua presença nas nossas vidas. Que coisa boa, Senhor, é a manifestação da tua graça em nós. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito Santo, sinta o perdão de Deus, filha.
toda acusação caia por terra, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Você foi livre, você foi liberto. Adore o nome do Senhor, glorifique o nome dEle, confesse e deixa e experimente a misericórdia dEle, em nome de Jesus. Ah, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença constante do Espírito Santo esteja sobre vocês e sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Não se esqueça, terça-feira, pequeno grupão às 18h30. Você que tem feito seu pequeno grupo, que coisa linda, irmãos, é ver tantos irmãos participando do pequeno grupo, online, que coisa linda. Continue fazendo. Você que não está fazendo, faça. O Senhor Jesus vai continuar insistindo com essa visão no seu coração. Quinta-feira, oração e palavra. Se Deus permitir, estaremos aqui compartilhando uma palavra do céu para o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória. Glória a Deus.